pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da parte de comportamentos, né? Parte comportamental. Muitas vezes a gente pode se questionar, né, da validade, da importância do comportamento. Né? Mas, de fato, né, o comportamento ele é essencial, né, para gerar resultados, né, para o indivíduo, para a sociedade, para a família, para as organizações. Né? O indivíduo é o foco central, né, de toda e qualquer tipo, né, de aglomeração humana, grupo humano, equipe. Né? Sem uma qualidade, né, desse elemento humano, né, nós vamos ter resultados, né, negativos, ruins, piores, né, não alcançando tudo aquilo que a gente poderia em termos potenciais, né, existentes dentro de cada um. Né. Então, nesse sentido, né, cada vez que a gente melhora enquanto indivíduo, enquanto ser humano, em termos de personalidade, né, em termos de valores comportamentais, nós estamos nos tornando não só melhores individualmente, né, mais felizes, mas estamos melhorando também o grupo que fazemos parte. Né? Pode ser o grupo familiar, como falamos, pode ser a sociedade, pode ser um país, né? Pode ser qualquer coletividade, né? Nós venhamos a nos integrar e a fazer parte. Né? Então, o comportamento ele é fundamental. A gente pode dizer, inclusive, que os resultados, né, de fato, eles vêm das pessoas. Né? Se nós pensarmos aí numa organização, né, não será do prédio, dos móveis, não será dos equipamentos, do sistema utilizado, computacional, né, utilizado por essa organização, que o resultado será feito. Né? São elementos importantes, mas sem as pessoas, o resultado não ocorre. E, obviamente, quanto melhor for, né, a relação entre esses indivíduos, essas pessoas, melhor também será o resultado. Tá? É o elemento comportamental, né, sem deixar de lado os outros elementos. Né? A gente sabe que conhecimento é importante, habilidades na aplicação desses conhecimentos é importante, mas quem direciona como esses conhecimentos e habilidades serão aplicados é o próprio comportamento. Né? Um exemplo disso é um conhecimento em física. Né? Vamos tomar um exemplo do conhecimento em física. Né? Nós podemos ter um físico que detém muito conhecimento, tem habilidades na aplicação desse conhecimento, mas no quesito comportamental, né, este indivíduo entende que deve utilizar esse conhecimento, essas habilidades, né, para realizar, então, a montagem de uma bomba atômica, né, utilizada para dizimar vidas humanas. Né. De outro lado, nós também podemos ter, né, um mesmo indivíduo com um outro indivíduo com o mesmo potencial de conhecimento, né, em física, mesmo potencial de habilidades, né, na aplicação desses conhecimentos, mas que tem um comportamento em outra direção, né, que utiliza esses conhecimentos e habilidades para desenvolver equipamentos médicos, né, para salvar vidas humanas. Né. Então, nós vemos claramente que é o comportamento que dá a direção dos conhecimentos e das habilidades que são adquiridas ou inerentes ao ser humano. Né. Tal a importância do comportamento, tal a importância desse elemento para nos fazer crescer e evoluir enquanto indivíduos ou enquanto coletividade, grupos, ou nos fazer estagnar, né, no nosso processo de caminhada para um indivíduo melhor, para uma sociedade melhor, para os grupos em que nós fazemos parte possam também se tornar cada vez melhores. Então, se torna de extrema importância, né, o comportamento, fazendo com que exista uma necessidade cada vez maior de cada um de nós nos concentrarmos no conhecimento de nós mesmos.
conhecermos as nossas potencialidades, as nossas características positivas, conhecer aquilo que temos de bom, aquilo que podemos fortalecer cada vez mais como características positivas, mas também é extremamente necessário que a gente conheça aqueles elementos que não são tão bons assim na nossa personalidade, no nosso comportamento, na nossa forma de ser, de agir, né? Então a gente precisa conhecer esses elementos para que a gente possa vencê-los, né, dentro do nosso próprio comportamento, dentro da nossa própria psique, no nosso campo íntimo, nosso campo mental, tornando-nos assim cada vez melhores, né? A ideia é que a gente possa constantemente estar investindo nessa melhora pessoal, né, ao longo da nossa vida, certo? Porque assim estaremos contribuindo com todos, com a coletividade, né, tornando o mundo melhor, tornando a sociedade melhor, tornando o resultado das organizações, das empresas também melhor, né, tornando a convívio em família cada vez mais salutar, mais sadio e melhor, certo? Bom, então, o conhecimento de si mesmo é um ponto-chave. Nesse sentido, a gente vai fazer um exercício, né, de raciocínio a respeito do comportamento, né, que nós, indivíduos, acabamos tendo na relação uns com os outros. Tá? Então, nessa tela, a gente vai encontrar, né, na cor laranja ali, um indivíduo A, e na cor verde, um indivíduo B. Né? Vamos considerar que esses indivíduos, né, tenham dentro de si, né, valores, né, tenham coisas positivas, né, e também tenham elementos negativos no seu comportamento. Tá? Então, o círculo laranja representa o indivíduo A, com as suas características, né, pensamentos positivos, pensamentos negativos, né, valores, defeitos, né, e o indivíduo B da mesma forma. Tá? E vamos considerar, né, nesse pensamento, né, que nós estamos desenvolvendo, que realmente, né, comportamento é algo determinante para que a gente venha a ter felicidade, né, resultados positivos, né, ou resultados negativos, né, uma estagnação. Tá? Então, a partir desse princípio, né, nós vamos imaginar que um determinado indivíduo, né, que detenha, né, em si sentimentos negativos, né, comportamentos negativos, né, como o orgulho, por exemplo, né, esse orgulho se ferido, se atingido de alguma forma, leva esse indivíduo a acabar desenvolvendo sentimentos de ódio. Né? Então, digamos que nas relações, né, uns com os outros, nós temos esse defeito moral, né? O orgulho, né, de nos sentirmos mais importantes do que os outros. E se esse orgulho é ferido, né, a gente tende a desenvolver um sentimento de ódio para com nossos semelhantes, tá? Ou para com quem nós consideramos que provocou, né, esse ferir ao nosso orgulho. Tá? Só que esses sentimentos eles vão se desenvolvendo, se conectando dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa mente. Né? Então o ódio vai levar à raiva, à necessidade, né, de externalizar, né, esses sentimentos, né, que foram sendo desenvolvidos. Né? E a raiva, né, leva ao sentimento de vingança, né, de devolver, né, esse sentimento negativo que ficou sendo desenvolvido a partir do orgulho ferido que nós tivemos. Então, né, esse indivíduo em desequilíbrio, em desarmonia, né, em desordem, né, do seu sentimento, né, acaba levando em direção ao seu semelhante, aquele que ele considera que o feriu, né, nos seus sentimentos, né, leva a esse indivíduo, ou a essa coletividade de indivíduos, ou a esse outro grupo de indivíduos, né, leva a esse sentimento de desequilíbrio, desarmonia. Tá? No entanto, todos nós, né, ao sermos atingidos de alguma forma, né, por uma ofensa, né, por algo ruim ou negativo que nos chegue, nós temos sempre uma escolha. Né? Aceito, né,
que esse sentimento negativo, que essas palavras ruins, né, que essa atitude ruim de um outro indivíduo adentre ao meu campo dos sentimentos, né, eu terei sempre essa escolha. Tá? Então, esse sentimento sendo lançado do indivíduo A para o indivíduo B, né, leva com esse indivíduo B tenha que fazer, então, essa escolha. Né? Como eu reajo a isso que vem, né, sendo trazido por outro, né, ou por outras pessoas, né, de uma forma negativa? Como eu reagirei? Tá? Se esse indivíduo também for acessado, né, e permitir que essas ideias negativas, pensamentos negativos, sentimentos negativos, atitudes negativas, né, sejam absorvidas, ele também vai desenvolver, né, a sintonia, né, desse pensamento negativo, vai começar a pensar também, né, negativamente e ter comportamentos negativos, né. Então, acessado por uma ofensa, né, que ele chegue, também desenvolverá, né, o sentimento de vingança, que é proveniente da raiva, que é proveniente do ódio, que é proveniente de um orgulho que foi também ferido. Né? E aí tende, né, alimentando esses sentimentos negativos, também a devolver, né, para esses outros indivíduos, ou para o outro indivíduo, né, esse mesmo sentimento negativo que está sentindo através de palavras, atitudes e comportamentos. Então fecha-se aí um ciclo, né, bem danoso, né, de convívio humano, tá? Que pode se dar entre diferentes indivíduos, pode se dar entre diferentes grupos, entre diferentes sociedades e até mesmo entre diferentes países, né? E aqui a gente tem agora, então, um ciclo, né, que leva à ruína, né, desses indivíduos, leva à estagnação. Esses indivíduos não conseguem evoluir, não conseguem ter resultados positivos, porque vivem, né, numa atmosfera de embate, tá? Levando esses dois indivíduos a desenvolverem pensamentos negativos. Tá? Então vamos acompanhando aqui no círculo laranja, né, que os pensamentos negativos, eles tornam-se palavras negativas, né? Então, tanto, né, pensar, né, e se alimentar, né, interior, né, de coisas negativas, faz com que automaticamente, né, aquilo que os indivíduos falam, né, na interação com os outros, tenda a ser negativo em alguns momentos, né, e se muito repetido em vários momentos, e se insistido ao longo de muito tempo, né, em todos os momentos, né, ele não consegue mais verbalizar coisas positivas, né, porque o pensamento dele gira em torno de coisas negativas apenas, tá? E as palavras, né, negativas, né, as palavras ruins, acabam se tornando atitudes desse mesmo indivíduo, né? Ele passa não só a verbalizar, mas ter comportamentos, né, atitudes que sejam negativas. Tá? Às vezes para consigo mesmo, às vezes para com os mais próximos dentro do lar, às vezes para com os amigos, às vezes no ambiente de trabalho, tornando o seu convívio, né, muito difícil, né, tornando-se uma pessoa realmente complicada, né, para se conviver e, obviamente, tornando-se, né, o seu próprio, né, processo sentimental, né, o seu próprio processo de visão de si mesmo, né, tornando-se também bem complexo, bem difícil de ser resolvido. Né, dando que se o indivíduo, né, não consegue identificar em si mesmo, no processo de autoconhecimento que está agindo de forma equivocada, né, isso acaba sendo alimentado, né, durante ao longo do tempo, e essas atitudes vão acabar se tornando hábitos, né, em que o indivíduo já não mais, né, mesmo raciocina sobre, né, aquele pensamento, né, aquela palavra, aquela atitude, isso é um hábito, né, ele já tende a ser um indivíduo negativo por hábito, né, o indivíduo que acorda pela manhã, está chovendo, né, é o pior dia do mundo porque está chovendo, né, ou que acorda pela manhã e está sol, né, é o pior dia do mundo porque está sol, né. Então, é sempre algo negativo a ser visto, a ser dito,
né, e essa ação, esse comportamento negativo, tornando-se um hábito, né, acaba sendo um reflexo, né, desse processo que foi alimentado, né, em algum momento, né. Começou no campo dos sentimentos, com orgulho, egoísmo, raiva, ódio, comportamento que foi se retroalimentando, né, esses pensamentos se tornaram palavras, atitudes, se tornaram hábitos, né. E esse processo ele é muito bem trabalhado, né, por um cientista chamado Pavlov, né. Ele fez algumas experiências, né, na área comportamental, né, e estudou os reflexos condicionados, né, e os reflexos incondicionados do comportamento humano. Tá? Talvez hoje em dia algumas das experiências que ele realizou, né, não seriam possíveis, né, dado a proteção, né, às individualidades, a proteção aos animais que existe hoje em dia, né? Mas na época, né, isso era menor, né? Isso era menos corriqueiro, né? Se utilizava de uma forma mais ampla, né? Os animais em testes, né? Em pesquisas, né? E Pavlov então utilizou-se aí de um sem número de animais, né? Filhotes de cachorro, né? E ele colocava esses filhotes, né, para comprovar essa teoria dos reflexos condicionados e incondicionados, ele colocava em uma sala com uma chapa metálica no piso, no chão, ligada à eletricidade, né? Então ele repetia um teste, né, infinitas vezes. Ele ligava a eletricidade, né? Esses animais ficavam amarrados, né, a uma coleira, né? Nessa sala havia um pote com alimento, né? E toda vez que ele ligava a eletricidade, os filhotes de cachorro levantavam as patas, né? Sentiam um choque, obviamente, né? Ele ligava num nível que não oferecesse risco de vida aos animais, mas que causava dor nas patas, né? Então eles levantavam as patas toda vez que essa eletricidade era ligada. Eles viam o prato de alimento, né? E salivavam, né? Porque sentiam fome. Né? E ele repetiu isso centenas de vezes. Né? Até que chegou um momento em que ele não mais ligava a chapa metálica, né? E os animais, mesmo assim, levantavam as patas e salivavam, né, pela comida. Né? O que ele concluiu, né, com essa experiência, que, como eu disse, né, nos dias atuais já seria inviável, né, e mesmo seria punida, talvez, né, com algum tipo de processo, né, porque a gente já evoluiu nesse sentido e entende que os animais, né, eles merecem todo o respeito como seres sencientes, né. Bom, então, o que ele concluiu? Que a ação, né, repetida em diversas vezes, em diversos momentos, né, faz com que, mesmo sem um estímulo externo, né, a gente venha a ter os reflexos que antes eram estimulados por essa mesma ação, certo? Isso é importante para o estudo, o raciocínio que a gente está fazendo, porque para a área comportamental, né, essa lógica também se dá. Né? Se a gente estimula, né, o nosso campo íntimo constantemente com sentimentos negativos, né, e a todo momento, a toda hora, né, é um pensamento negativo, é um sentimento ruim que a gente alimenta, né, e a gente vai insistentemente, né, repetindo isso vez após vez, vai chegar um momento, né, que nós não precisaremos nem do elemento externo, né, da ação externa, que provoque, né, uma reação instintiva, né, para que esses sentimentos negativos, né, dominem a nossa personalidade, né, e aí as palavras negativas, atitudes negativas realmente se tornaram nossos hábitos, né, porque não precisa mais alguém ferir o meu orgulho para que eu tenha hábitos negativos, comportamentos negativos, atitudes ruins, né, porque isso já se tornou natural, um reflexo incondicionado, né? Porque foi antes condicionado. Eu aceitei, né,
esses sentimentos, eu aceitei desenvolver aqueles pensamentos negativos, eu reproduzi aquelas palavras, eu tive aquelas atitudes repetidamente, né? Até que me condicionei a que meus hábitos fossem, então, portanto, negativos. Tá? E aí esses hábitos ruins e negativos se tornaram meus valores, ou seja, né, orgulho, egoísmo, vaidade, raiva, ódio, vingança, né? São coisas que são da minha personalidade porque eu desenvolvi e o reflexo se tornou incondicionado. E assim, o meu destino, portanto, tende a ser da mesma forma negativo, né? Porque eu direcionei todo o meu comportamento para esse sentido. Lembram? O comportamento é que direciona os meus conhecimentos, as minhas habilidades, os meus potenciais para um lado ou para outro, né? Então, os resultados serão negativos para mim, enquanto indivíduo, para a sociedade que eu faço parte, dependendo da minha abrangência dentro da sociedade, para a minha família, né, para o grupo em que eu faço parte, ou para a empresa, ou organização que eu, enfim, venha a trabalhar, venha a atuar profissionalmente, né? Porque eu me tornei esse indivíduo através dos meus comportamentos. Né? Da mesma forma, né, em que nós falamos que o indivíduo poderia, num processo de escolha, rechaçar esses pensamentos negativos, digamos que o indivíduo B, aqui na corzinha verde, né, em vez de ter feito a escolha, né, de ir pelo caminho de aceitar os sentimentos negativos, o comportamento negativo, as palavras negativas de um outro indivíduo, ou de sentir o seu orgulho ferido, ele seguisse outro caminho. Tá? Então, ele fez a escolha, vamos olhar ali para o item escolha, né, e seguiu outro caminho, né, seguiu o caminho do entendimento. Né? Então, um indivíduo que já, para conseguir compreender, né, já fez algum desenvolvimento no campo emocional, né? A sua inteligência emocional, de alguma forma, já está um pouco mais desenvolvida, investiu no conhecimento de si mesmo, né? Investiu em saber que tem pontos positivos, negativos no seu comportamento, está cuidando para não reagir, né, negativamente, ser positivo, né, buscando agir de uma forma a ser construtivo, né, na convivência humana. Então ele tem um entendimento, né? Então ele percebe, não, né, não vou seguir pelo caminho negativo, né, não vou devolver, né, pensamentos, palavras, comportamentos, né, hábitos ou valores negativos da sociedade para essa mesma sociedade, ou desse indivíduo para esse mesmo indivíduo, né? Então, com esse entendimento, esse indivíduo acaba desenvolvendo a paciência, né? É um valor, né, muitas vezes esquecido, né, por nós e pela sociedade, né? A paciência, ela nos leva a ter calma, né, e a observar, né, as coisas com um certo distanciamento, né, com menos paixões, né, para que a gente não deixe que os elementos negativos da nossa personalidade, né, tomem, né, a frente e a gente responda, né, em desequilíbrio, desarmonia, em desajuste, né, dentro do nosso psiquismo, tá? Então, a paciência nos leva a um outro sentimento, né, que é de amor aos semelhantes, de amor ao próximo, né? E esse sentimento, né, tão pouco falado, né, numa amplitude maior, né, deve ser compreendido, né, como algo que nos leva ao bom convívio, né, para com o nosso próximo, para com a nossa sociedade, para com os meios de convívio onde a gente está inserido, né? Porque a palavra, né, em si, amor, né, não é um conceito só de relação, né, marital, né, entre marido e mulher, não é só uma relação de namoro, né, não é só uma relação, por exemplo, filial, né, do amor do filho pelo pai, né, não é somente uma relação de amor entre parentes, né, mas essa relação é uma relação humana, né, um sentimento humano, né, que deve se estender a todas as pessoas que fazem parte, né, do nosso grupo humano, né,
esteja na nossa família, esteja na sociedade, esteja no país onde moramos, esteja no planeta em que vivemos, né? Então, esse tipo de comportamento, né, e o entendimento de que esse sentimento ele é importante, deve ser estendido a todos, né, faz com que a gente passe a ter um desenvolvimento, né, interior, né, e uma inteligência emocional, né, diferenciada, para que a gente possa, né, sair, né, de uma zona, né, de conflito, sair de uma zona negativa de comportamentos, de palavras, de hábitos, que eventualmente a gente já tenha dentro de nós, né? Isso nos leva a desenvolver a humildade, né? A humildade de entender, né, que todos somos diferentes, que cada um tem uma forma de ser, de agir, de pensar, né? A humildade de entender que nós somos iguais uns aos outros, que não somos, né, melhores do que ninguém, né? Isso faz com que a gente entenda, né, que às vezes o outro indivíduo não está num bom momento, né, ou que aquele grupo em que nós estamos atuando não está num bom momento, aquelas pessoas, né, não estejam num bom momento, né, nos leva à compreensão, né, então a gente faz um outro caminho, né, no processo interior, né, em que a gente consegue lidar com as dificuldades da vida, do convívio, né, nos tornando indivíduos cada vez melhores. Tá? E essa humildade, né, nos leva, portanto, ao sentimento de perdão, né, de conseguir desculpar os outros, né, desculpar os erros, as falhas, né, compreendendo, né, que nós todos temos falhas, temos erros, cometemos, né, às vezes, algum tipo de deslize comportamental, né, às vezes as nossas palavras podem ser ruins, né, para com alguém, né, o nosso comportamento pode não ser adequado, né, assim como do outro. Então, todo esse processo me faz entender, né, que eu, assim como eu desejo, né, o perdão, a desculpa por um comportamento negativo ou ruim, né, eu também devo perdoar, desculpar, né, os meus semelhantes. Tá? Então, nós já estamos vendo aqui que, ao assumir, né, que nós vamos ter um outro tipo de abordagem, né, interior em relação à vivência com o próximo, com os nossos semelhantes, com aqueles que convivem conosco na família, que convivem conosco nos nossos grupos de amigos, ou que convivem conosco no ambiente de trabalho, né, nós já vimos que, né, temos um caminho mais positivo. Tá? E todos esses sentimentos positivos, né, se tornando nossos pensamentos, né, sendo elaborados através da nossa cognição, do nosso processo mental, né, esses pensamentos positivos acabam se tornando palavras positivas, né? Somos aquele indivíduo que tem sempre algum aspecto positivo a ressaltar, a falar, uma palavra amiga, né? Uma palavra de consolo, uma palavra de auxílio, de ajuda, né? Nós somos positivos na forma de agir, de conversar com o nosso semelhante. Tá? Essas palavras positivas acabam se tornando nossas atitudes, né? Então, nós somos aqueles indivíduos que conseguem, né, ter comportamentos positivos nas relações, né, onde nos encontramos. Tá? Esses comportamentos, atitudes positivas também podem se tornar hábitos, ou seja, né, aquela questão do reflexo condicionado do Pavlov, né? Se o mesmo raciocínio serviu para o aspecto negativo, também serve para o aspecto positivo, né? Tanto a gente insiste, né, nos pensamentos positivos, a gente busca trabalhar isso interiormente, né, que acaba se tornando, né, por repetição constante, insistência constante de trabalhar esses elementos no nosso campo interior, né, que acabam se tornando nossos hábitos positivos. Nós somos a pessoa que sempre consegue ver, né, coisas positivas na vida, no mundo, no convívio com os outros. Tá? E isso se torna, então, nossos valores. Né? Automaticamente, nós somos, né, um indivíduo que tem esses valores enraizados, né, no nosso campo íntimo, né, e isso acaba se tornando, né, parte construtora do nosso destino. Né? Convivemos, né, com esses sentimentos internamente, falamos positivamente, temos comportamentos positivos, temos hábitos positivos, né, isso acaba se tornando, portanto, o nosso
destino, nossa destinação. Tá? E aí a gente alcança resultados positivos, temos uma atitude renovada e encontramos aí o campo fértil, a construção da felicidade. Tá? Bom, esse raciocínio todo, né, também nos leva à compreensão de que se nós somos influenciadores, né, dos outros no convívio, né, tanto positivamente quanto negativamente, né, a força e a insistência do comportamento positivo na direção, né, do resultado positivo, da atitude renovada, também pode ser transformadora para os outros indivíduos que convivem conosco, né, na nossa família, sociedade, no grupo em que trabalhamos, tá? Então, da mesma forma, né, os pensamentos positivos, harmoniosos, né, de compreensão, entendimento, podem sim influenciar e chegar aos demais indivíduos dessa mesma sociedade, dessa mesma família, desse mesmo grupamento humano. E o processo de influência, né, ele é poderoso, né? Mais do que as palavras, né, o exemplo, ele arrasta. Então, sim, né, comportamento positivo, pensamento positivo, atitudes positivas, valores positivos, né, tendem a influenciar os nossos semelhantes, convivendo conosco onde estejam, né, também podem ser influenciados positivamente, né, e assim nós podemos influenciar outras pessoas também a alcançarem resultados positivos. Tá? Diante desse raciocínio, né, levando esse pensamento, né, para o comportamento das pessoas, né, nós vemos como é importante o conhecimento de si mesmo, né, como é importante a gente investir, né, em inteligência emocional, como é importante a gente trabalhar os valores interiores, né, como é importante a gente conhecer aquilo que a gente tem de bom para fortalecer e trabalhar cada vez mais, e também muito importante a gente conhecer aquilo que a gente tenha de comportamento, né, ou valores, ou sentimentos negativos, né, para a gente consiga vencê-los, né, e nos tornarmos indivíduos cada vez melhores. Né, porque a construção de uma sociedade melhor, né, construção de um ambiente de convívio melhor, depende muito do que cada um de nós faz no campo comportamental, faz no campo interior e os investimentos que a gente faz para se tornar uma pessoa melhor. Espero que este estudo, né, que a gente fez possa ser útil para alguém de alguma forma, né, e que a gente possa sempre buscar realizar os nossos esforços interiores para nos tornarmos indivíduos cada vez melhores.